Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Este é o tema principal desta 30ª Semana Espírita e aborda questões relacionadas à doutrina espírita como reencarnação, mediunidade e os mistérios da morte. Vamos fazer agora a apresentação do palestrante da noite. Tato Savi é cirurgião dentista formado pela Universidade de Bauru, São Paulo. Trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade, também de Bauru, é professor do curso de Orientação Espírita Mediúnica. Palestrante espírita há pouco mais de 11 anos, realiza conferências em várias cidades do Brasil e no exterior. Tato Savi também é professor de cursos doutrinários e estudante de filosofia. Convidamos o palestrante da noite de hoje, o nosso irmão Tato Savi, que abordará o tema de onde viemos e para onde vamos. Boa noite a todos de Mossoró mais uma vez. Obrigado pelo carinho que todos me receberam, aqueles que mais diretamente têm me ajudado, aqueles que vieram para assistir e aqueles que pediram para bater uma fotografia. Eu nunca experimentei isso. E é gostoso, pelo abraço, para depois ver os comentários que vocês fazem quando colocam nas redes sociais. Muito gostoso mesmo, que eu possa continuar sendo uma pessoa que aparentemente tentou levar a vocês algo bom, que foi bom para mim, que tem sido bom para minha família, para meu filho. Eu tenho só um recado rapidamente para dar para vocês antes da nossa transmissão, é que se por acaso a transmissão, esse recado é para quem está assistindo, vê que a imagem tremeu um pouquinho e não está assim muito bom, tem uma justificativa. É que a Thaís, essa amiga que faz as transmissões, comeu ontem uma panelada, pôs ainda mais uma fuçura. Comida ofendeu ela e bateu aquele desuneiro nela. E depois do desuneiro ainda por cima bateu um banzo, né? E então depois disso só me restou dar uma garrafada na Thaís, para ver se ela melhorava. É bacana saber que vocês riram, que vocês entenderam. Mas o pessoal de casa ali, acho que falou, o que ele está falando? Eu vou traduzir para vocês, paulistas e mineiros. A Thaís come uma panelada, é uma comida que vai uma parte do bode, não é? Acho que isso. E uma fuçura, também é uma coisa bem forte, assim, é uma comida típica daqui. E a comida, quando ofende a pessoa, não é que a comida falou, seu feio. Não, a comida falou nada, ela só fez mal para a pessoa. Então a comida ofendeu a Thaís por ter feito mal. E bateu aquele desuneiro, que me falaram o que é, mas também não lembro mais. Desuneiro deve ser alguma coisa nervosa. E o banzo, acho que é aquela molezona que dá, assim, aquele corpão ruim, né? E a garrafada, não é que eu peguei e bati na cabeça dela. É um remédio de ervas naturais. Isso é para dizer quão rico é a nossa cultura, nosso país. E o quão bom é poder aprender com vocês nesses dias que eu estou aqui. Agradeço demais também as pessoas que vieram de longe para me ver, para ficar comigo. E sei que fizeram isso mesmo porque uma vez já estiveram lá em Bauru. E eu me refiro a 3 grandes amigos, a Priscila Nóbrega, a Heloísa e o Fabiano. Uma camiseta, acho que do centro deles lá. Opa, eu podia ter deixado mais preparado isso, né? Ó. Lindo, né? E aqui atrás é mais bonito. O bem que praticares em algum lugar é a teu advogado em todas as partes. É isso mesmo, pessoal. Obrigado, minha linda. E tem chocolate também. Para diminuir o banzo da Thaís. Então, esse carinho enorme, eu espero retribuir hoje a vocês, tá bem? Me foi, então, pedido que eu falasse hoje a parte que completa a trilogia, de onde viemos e para onde vamos. Ontem, quem esteve presente, presenciou a notícia do que somos e hoje para onde vamos e de onde viemos. É bem notório que a nossa vida precisa ser entendida que nós já existimos antes de nascer. Nosso espírito ou alma ou o princípio inteligente que anima o corpo é simplesmente como um motorista de um carro.
Ele pega o carro e dirige em alta velocidade, ele dirige com segurança, ele dirige embriagado, mas não é culpa do carro, e sim do motorista. Então, se nós somos os motoristas dos nossos corpos, peço que vocês prestem atenção numa história que vou contar, que aconteceu com Chico Xavier, para que vocês encarem a vida assim, ou tentem encarar deste modo. Mas pode ser como qualquer outra pessoa. Por exemplo, Madre Teresa, uma católica maravilhosa, ela disse que não permita que ninguém saia da sua presença sem se sentir mais feliz. Então, ao se afastar de alguém, você tem que ter consciência de que aquela pessoa está se sentindo melhor. Isso é segundo Madre Teresa. E ela não disse, não importa o que você está sentindo, não importa o quão difícil foi até ali. É um ser humano, filho de Deus, seu irmão, então trate-o bem. Essa é uma opinião maravilhosa. Mas a opinião que eu trago do Chico é uma também que aconteceu quando ele estava sendo entrevistado em Pedro Leopoldo. E nesta reunião, o olho do Chico começou a sangrar. O Chico tinha uma conjuntivite hemorrágica, uma catarata hemorrágica inoperável no olho. Então, vira e mexe, sangrava. Numa dessas vezes que estava sangrando, o Chico até não trabalhou por um dia, por 2 dias, e o Emmanuel, esse benfeitor que nós lemos essa frase na camiseta, disse, Chico, o que é? Não vai trabalhar mais? Trabalhar na psicografia, não é trabalhar no trabalho não remunerado. Ele fala, Emmanuel, você não viu? Eu estou com o olho machucado, não estou bem. Notei, percebi. E o outro olho, como está? O outro está normal, o outro está bem. Então vamos trabalhar com um olho só, filho. Enxergar por 2 olhos é luxo. E essa história talvez ensinou o Chico a responder para o seu repórter assim, Senhor Chico Xavier, o senhor não se cansa dessa vida, não? Um olho sangrando, essa peregrinação na porta da sua casa, tanta gente assim. O senhor não tem vontade de abandonar tudo e parar e viver essa vida difícil? Ele diz assim, minha vida não é difícil não, filho. Não vejo assim como você fala. Este meu olho, realmente, eu tenho uma catarata hemorrágica que não tem como operar. Vou viver com ela. E as pessoas que vêm aqui, mesmo me procurando e pedindo de mim alguma coisa, trazem-me alegria. Trazem-me satisfação quando pedem um abraço, quando ficam felizes em me ver. Eu concordo. Algumas coisinhas, 1% do que o Chico viveu, eu vivo agora ali num abraço com vocês. É muito gostoso mesmo. E veja o que ele disse agora. Mas sabe, filho, eu não enxergo nada por este olho. Tenho uma catarata aqui complicada. E deste outro, faço o tratamento com colírios variados. E a medicina está muito avançada, está muito boa. Isso em 1930. E esses colírios diminuem assim uma sensação de estar com areia nos olhos. Mas sabe, filho, há muito tempo já percebi que enxergar, ainda que precariamente, que enxergar ainda que por um olho só, para mim já é um privilégio. Privilégio para o Chico Xavier enxergar por um olho só? Será que não era possível que Deus resolvesse esse problema para ele? Eu digo, com certeza era possível resolver o problema e colocar mais um olho aqui no meio se ele quisesse. E fazer o Chico ter uma vista tridimensional. A questão não é essa. A questão é provar para Deus que nós somos filhos que confiamos em Deus. Que estamos em situações às vezes difíceis, ou contrário ao que queríamos, e está tudo bem no nosso coração, como sempre deve estar. Nenhum de nós está sendo injustiçado, segundo a 4ª bem-aventurança de Jesus, que disse que seremos saciados. E essa saciedade vai vir quando entendermos maior todo o contexto. Se eu pegar um mapa da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito populosa, e vir toda ela de uma visão geral, eu posso ver onde tem engarrafamento, onde tem comprometimento. Mas se eu não olhar com uma lupa e acompanhar o trajeto da Avenida Paulista, da Rua Augusta, eu só posso ver aquele trajetinho e não vejo um congestionamento, não vejo um acidente que me espera ali na frente. Portanto, nós não estamos vendo o mapa inteiro, estamos vendo somente um trecho do caminho. E muito pequeno, por sinal, esse trecho. Por isso peço a vocês, não falem mal de Deus, não. Não briguem com quem não tem como brigar. É brigar contra aquele que te criou, te ama e está te dando todas as armas para você um dia sair daqui e ir para um lugar que a gente quer realmente ir. Então, de onde viemos e para onde vamos, tem também uma frase muito forte e imortal na Bíblia, que está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. Diz assim, do pó viemos e ao pó retornaremos. Realmente, verdade. Essa frase é perfeita.
Mas mesmo assim, alguns estudiosos da Bíblia insistem em afirmar que esse pó é quando Deus juntou um monte de poeira ou de barro e esse pó fez um homem pronto, Adão. Mas se ele fez Adão com uma cor de pele, com um formato de nariz, com uma certa altura, Eva, que foi retirada uma costela de Adão em meio aos horríveis gritos de Adão, não teve essa parte. Diz que ele não foi anestesiado. A Eva, então, também suponho que tem uma cor de pele, uma característica parecida. Por que somos tão diferentes, então? Porque existem homem mais baixo, homem mais alto, homem mais gordo, homem mais magro, gente de pele branca, gente de pele negra, de pele ruiva, de pele de índio, caboclo, cafuso, mameluco. Por que tantas diferenças? De onde vem? Japoneses, coreanos, orientais, ocidentais. Como se veio de um casal, aparentemente de uma raça, as ramificações, as miscigenações desse modo? Alguma coisa não está encaixando. E Allan Kardec, da nossa doutrina, pede que se por acaso a ciência e a religião se chocarem, confia na ciência, porque ela prova melhor sem especular. Este pó que Adão aparentemente foi criado, também simbolicamente pode ser interpretado como a criação de poeiras do cosmos, de um início mais anterior ao que nós estamos vivendo e crendo. E neste primeiro momento dessa palestra eu me apoio nesta visão. O primeiro pensamento de onde viemos começou lá na mitologia. Mitologia é quando você explica uma história onde os deuses interferem. Então você vê que na mitologia tem deuses que brigam com outros deuses, que fecundam seres humanos e nascem semideuses. E as explicações eram assim. Até que um filósofo, um dos primeiros, Tales de Mileto, disse que não era possível aceitar explicações assim onde um deus vem e se interfere. E que ele gostaria então de que as explicações viessem de causas naturais. Choveu porque acumulou água na atmosfera e precipitou em chuva. E não porque um deus chorou lá em cima. E os barulhos do trovão não é São Pedro arrastando os móveis, como me foi contado, mas sim ondas de eletricidade que se chocaram positivo com negativo e dispararam um raio. Agora, os mitólogos das mitologias disseram que lá no início havia dois tipos de pensamento. Um que acreditava que o mundo, o planeta, o universo existiu de todo sempre como Deus. Deus existia e o mundo, ou nós ou outros, também existiam. Esta era a grande minoria. E a maioria dizia que não, que num determinado momento o planeta, o cosmos, foi criado por um Deus, por este Deus. Esta era uma vertente, só se falava disso. Ou nunca foi criado, ou foi criado. E às vezes a gente vai entendendo isso, mas fica muito difícil aceitar quanto a nossa inteligência vai crescendo. E a tecnologia também vai. E surgiu então as raízes da astronomia, quando vieram os primeiros filósofos. O primeiro filósofo a falar sobre um planejamento para o sistema solar foi Ptolomeu. E Ptolomeu desenhou o sistema solar assim. Ele disse que começou com Deus pegando como se fosse numa caixa cheia de bolas, como quando nós montamos uma árvore de Natal, pega esta bola e põe específica naquele lugar. Pega uma outra maior e põe aqui, uma menorzinha põe lá, uma outra põe lá, põe lá, põe lá, uma estrela aqui no em cima e liga aí a árvore começa a girar. Ele acreditava que era assim, que Deus sim criou o cosmos, mas já criou ele pronto e acabado. Então pôs a Terra no centro, em órbitas perfeitamente circulares, cada vez maiores, 9 outros planetas. E depois do último, da 9ª esfera, era o inferno. E parece que muitos que representavam a Igreja Católica, sem ser o coração católico realmente, gostou muito desse modelo. Por quê? Porque nesse espaço era onde Deus existia com nós no centro. E dali para trás era o inferno. E tinha bastante espaço para o inferno. Eu não sei por que tanta adoração assim a quem só quer nos fazer mal. Às vezes eu escuto na televisão falando uma autoridade religiosa e ele fala mais do demônio do que de Deus. E eu falo, por quê, amigo? Por que você fala de uma criatura que nem existe, na verdade? Porque se você for pensar bem a fundo na criação do demônio, é contrária à criação de um pai amoroso. E este demônio, então, dominava esse espaço que ia para fora, limitando o homem.
Tanto que se você fosse muito além dessas esferas, eles te capturavam e de lá você não saía mais. Também se dizia a Terra ser plana, como algo assim, e que se você se atrevesse a viajar muito de navio, você caía da beirada e que tinham dragões te esperando. O pessoal era criativo. Entretanto, passou algum tempo e um outro filósofo, esse sim eu gosto bastante, Aristóteles, dá um segundo modelo de cosmos. Ele diz também que era mais ou menos assim, que a Terra estava no centro, existiam essas esferas então, mas a Terra não era plana. A Terra era uma esfera. E ele deduziu isso num livro chamado Sobre o Céu, onde ele observou que os navios que se afastavam do cais do porto ou se aproximavam de lá tinham um comportamento diferente. Eu suponho, quando estava lendo esse livro, que Aristóteles era um homem apaixonado e sofria por uma mulher. Porque as mulheres machucam a gente, não é? As mulheres são duras na queda. Eles machucam o nosso coração. E imagino que Aristóteles era um desses sofredores. Por quê? Porque a pessoa ficar parada no cais de porto, ficar olhando o navio chegar aí, é porque ele está sofrendo, hein? Está pensando o quê, amigo? Vai trabalhar. Vai fazer outra coisa. E ele percebia que o navio, ao se afastar, desaparecia primeiro o casco, depois as velas e depois a ponta do mastro sumia. E não o contrário, como se o navio fosse diminuindo num ponto pequenininho, até desaparecer o ponto por inteiro. Não. Na volta ele se confirmava, aparecia primeiro a pontinha do mastro, depois as velas e depois, por último, aparecia o casco. Como se uma coisa estivesse realmente dando volta pela terra. E isso só não foi suficiente para convencer. No mesmo livro Sobre o Céu, os bons argumentos que Aristóteles apresentou, mostrava também que os eclipses de lua, quando ele via a sombra da terra projetada na lua, sempre aparecia redonda. Por isso que eu afirmo, hoje em dia nós vemos muito eclipses porque anuncia pelas equações de Newton quando vai ter um eclipse, que hora, como vai ser, total, parcial. E a gente vai lá e pega as radiografias que não saíram boas e fica olhando lá para ver. Ou aquelas máquinas de solda. Não tenta olhar para o sol direto, é muito forte. Mas imagina que naquela época, praticamente 340 anos antes de Jesus nascer, não tinha a informação de quando era que teria eclipse. E imagina o quanto que esse homem ficou olhando para a lua, sofrendo, apaixonado, para poder ver o primeiro eclipse. E ele viu mais de um, porque ele dizia, se eu vejo um eclipse e o disco pode até ser plano e formato de redondo, como um disco de vinil. Quem tem menos de 20 anos não sabe do que eu estou falando. Disco de vinil era aqueles discões, assim, uma bolachona preta, que você punha aquela agulha, fazia assim, um sonzão chiadinho, gostoso. E depois veio o CD, mas para quem não sabe o vinil, o CD também vale. Às vezes a luz bate sempre de chapa no CD e a imagem aparece redonda, mas seria muita coincidência bater sempre assim. Porque se o disco tivesse um pouquinho inclinado, a imagem já apareceria como uma elipse, um círculo alongado. Então ele se convenceu, a Terra é redonda. Está de acordo com o modelo de Ptolomeu, porém, ela não é plana, como afirmou Ptolomeu. Agora, vejam que interessante. Passou mais de 1000 anos, pessoal, sem ninguém falar mais nada. Ninguém tomou mais um argumento, um partido sobre se isso estava certo ou não. Vejam que as coisas aconteciam muito lentamente, com muita lentidão. Hoje sai uma notícia, daqui 5 minutos nós estamos sabendo o que aconteceu. Antigamente na época dos meus pais, onde nem tinha-se televisão, chegava às vezes um atentado que aconteceu fora do Brasil depois de 1 mês ou 2. Antigamente, as revistas, às vezes semanais, você ia receber a revista ali 1 semana depois da informação. Hoje nós queremos a coisa imediata, e isso está se verificando. Com a própria expansão do universo que acelera, nós percebemos que as notícias estão cada vez mais rápidas. Mas quase 1000 anos passou. E em 1514, de 340 anos antes de Jesus a 1514, ou seja, 1854 anos depois, um padre polonês se atreveu a dizer: a Terra não está no centro, a Terra está orbitando o Sol. Esse foi Nicolau Copérnico, um padre polonês. Veja a contribuição dos padres inteligentes que estudavam para nosso conhecimento, nosso desenvolvimento intelectual. Mas com medo do que seria possível de acontecer com ele, esse padre Nicolau Copérnico comprova as suas equações, as suas anotações e anonimamente, pela madrugada, deixava, sem o nome dele, essas provas para os professores das universidades para ver
que não era a verdade do geocentrismo, Terra no centro, e sim heliocentrismo, Sol no centro. Ninguém se interessou. Ou por medo do que poderia acontecer, ou porque não entenderam mesmo. Mas praticamente 100 anos se passaram, quase 100, 96, até que dois cientistas, Galileu Galilei e Johannes Kepler, perceberam que essas equações tinham muito sentido e se atreveram a dizer: encontramos uma prova que confere com os nossos estudos. E Nicolau Copérnico está certo. A Terra não está no centro. A Terra orbita o Sol. E quase que esses dois morreram. Eles provaram, sim, verdadeiros, porque Johannes Kepler, um alemão, e Galileu Galilei, um italiano, disseram, através de estudos diferentes, que cada um tinha chegado à mesma conclusão. Eu estive lá no Museu de Ciências em Washington, tive a oportunidade de entrar num lugar legal, onde você pode ver o próprio telescópio que Galileu Galilei enxergou essas coisas. Há uma simulação no Monte Paro, onde as luas de Júpiter, algumas coisas que ele viu estavam lá, eu tentei olhar, não vi nada. Nada. Falei, como é que pode uma criatura enxergar alguma coisa sem saber? Eu estou olhando, sabendo o que era para ver, e ele nem imaginado viu. Mas era o Galileu que estava lá, e era Tato Sávio que estava aqui. Então não tinha como ser diferente mesmo. Disseram que Galileu Galilei criou o telescópio. Não, ele aprimorou. Ele colocou um tubo maior, umas lentes que dava mais profundidade de visão. E ele viu que em Júpiter havia estrelas que orbitavam. Ou melhor, planetas, estrelas não. Ou planetas ou luas que orbitavam Júpiter. E as luas que orbitavam Júpiter, ele pensou, nem tudo orbita a Terra. Nem todo o cosmos está girando em torno do nosso umbigo. Então, possivelmente nós também não estamos. E Johannes Kepler percebeu também isso e disse, as órbitas não são circulares perfeitas, como disse Ptolomeu e que foi confirmado por Aristóteles. Elas são elipses. E os planetas aceleram de velocidade conforme vão aproximando do planeta. E falou que essas forças que faziam isso eram forças elétricas. Ele errou na força. Não é essa força. Mas foi o primeiro homem a pensar que haviam regras, leis, que faziam os planetas orbitarem como estão funcionando. Passa mais um tempo, não muito, e só para vocês saberem, essa história é bonita, ambos, Johannes Kepler e Galileu Galilei, tiveram que dar no pé para não morrerem queimados. É interessante que Galileu Galilei foi levado às barras de um tribunal e lá foi confirmado para ele se ele havia sim dito aquilo. Se ele confirmava que aquela situação era uma situação que ele dizia a Terra não estar no centro e que ele tivesse certeza, porque se dependendo da resposta, estava a fogueira preparada ou a liberdade. E Galileu Galilei, que tinha muita postura para ser ótimo cientista, mas pouca para ser mártir, disse, não, eu me equivoquei. Eu refiz o meu estudo e a Terra está no centro. A teoria é a geocêntrica. O heliocentrismo foi um equívoco de Nicolau e eu me equivoquei também. E deste modo, assim que ele é libertado e todo satisfeito, ele vira aos seus alunos, seus discípulos, e diz uma frase em italiano, eppur si muove, que significava, apesar de tudo isso, a Terra se move em torno do Sol. Apesar de toda a maldade e burrice dessa gente que insiste em matar um emissário do bem, a Terra se move por todos nós. Por mais injusto que seja um homem contra alguém, a Terra também se move por ele. E Deus que atribua o que deve ser feito àquela criatura. Concordo que devemos tirá-lo de circulação, mas nos igualar a ele fazendo todo o mal que ele fez para as pessoas é se rebaixar também. Então não tenhamos esse prazer de imaginar algo assim. E Johannes Kepler, em compensação, teve que fugir. Não foi às barras do tribunal como foi convidado. E fugiu com a criatura que mais o amava na vida. Num barquinho onde ele remava, ouvindo broncas dessa pessoa. Quem que é a pessoa que mais ama a gente na vida? A mãe da gente. Esposa? Não. Esposa não. A esposa gosta bastante. E eu gosto muito de umas esposas que falam assim, eu amo meu marido, ele faz tudo o que eu quero. Se um dia ele não fizer. Bom, mas em frente aqui a história com a mãe de Johannes Kepler. E ela, filho, tá vendo onde você se enfiou a gente? Você não podia falar, mamãe, não tinha como ficar calado. Um homem daquela envergadura não podia mesmo se calar, se veio para fazer isso. Bem, passa mais um pouco de tempo e surge um grande inglês. E que lança um livro em 1887, Princípio à Matemática, e é Isaac Newton. E ele percebe que existe sim uma força,
uma das 4 grandes forças que faz explicar de onde viemos. Era o passo seguinte da grande escadaria do conhecimento até chegar onde nós vamos chegar. E ele fala, a Terra realmente não está no centro. Aliás, ela está na beirada da Via Láctea. Então, orgulhosos que acreditaram que a Terra está no centro, menos. Ela está na beirada de uma galáxia. Um planeta bem insignificante, por sinal, de uma galáxia bem insignificante, por sinal, que está em rota de colisão com Andrômeda. E o problema vai ser, nós estamos em rota de colisão e é como se uma locomotiva atropelasse uma bicicleta. Só que a notícia ruim é que nós somos a bicicleta. E Andrômeda é uma locomotiva. Mas não se preocupa, vai demorar alguns bilhões de anos, dá tempo de morrer sossegado. E deixar para outro esse problema. Mas, como o Chico Xavier falou, se a Terra acabar, Deus cria outro lugar para a gente morar. Deixa que o Pai arranja isso para a gente. E Galileu, passando por Johannes Kepler também, chegando agora a Isaac Newton, ouviu do Newton, talvez do mundo espiritual, a afirmação de que a lei da gravidade é que faz os planetas estarem em órbita, confirmando há uma lei por trás do funcionamento da vida. E a lei da gravidade é só uma lei física, mas existem as leis morais que regem nosso comportamento e faz a gente ser feliz. E ele observou de um exemplo que o Henrique gostou muito de ouvir. O Henrique também tem um canhãozinho lá que dispara um projétil. E ele contou a seguinte história. Imagine que a Terra seja esse palco, só que depois que acaba a beirada, ela começa a fazer a curva. Se eu, através de um canhão, mas vamos lembrar que a minha força de mão, que é um braço bem forte, eu jogo uma bola de beisebol. Ela vai até um tanto e a gravidade vai puxando, faz cair ainda sobre o palco. E eu jogo mais forte um pouco, ela vai mais um pouco e cai ainda no palco. Mas aí eu chamo um homem realmente forte, tipo Marcelo. E o Marcelo vem aqui me ajudar. E traz até um esquilinho. Ele puxa aquela tiradeira e puxa, a hora que ele dispara, é tão forte que ele passa por toda a superfície da Terra e começa a cair depois que a Terra já está fazendo a curva. Ela vai começar a orbitar a Terra. Então o planeta que orbita uma estrela, está caindo na estrela. A Lua está caindo na Terra. Só que é tão perfeita essa circunferência, esse elipse, que vai demorar muito tempo. Então a gravidade é ao mesmo tempo a lei que mantém vocês sentados aqui, que me mantém aqui sentado, apoiado nesse chão, e faz os planetas orbitarem e dá a vida como a gente pode viver. Passa Isaac Newton. E nós chegamos no último personagem da história da ciência, para a gente partir para uma explicação muito boa também. E este aconteceu em 1920 e chama Edwin Hubble. Edwin Hubble tinha na sua mão o maior telescópio, então, já criado pela humanidade naquela época. Ele estava lá no Monte Wilson. E ele queria saber qual era a dimensão do cosmos. Opa, uma foto. Ficou boa essa, hein? Talvez assim fazer barriga com o bíceps. Não, brincar. Uma vez a dona Florinda estava vendo a peça de teatro do Kiko, do Chaves, e o Kiko vinha assim, sorrateiro na posição. Aí no momento que ela fala, ai, tesouro, uma foto, ele levanta e faz. Você acha que o cara estava assim na peça? Mas tudo bem. Vai que fica para a posteridade aí. Chegam até a falar que o Jararaca foi um santo, né? Bom, vamos em frente. Daí acontece que esse Edwin Hubble começa então a olhar as coisas mais distantes do cosmos. Olhava o mais distante possível para ver o limite, a cerca do universo. E ele procura pelas nebulosas. Nebulosas eram galáxias tão distantes que a luz delas chegava à Terra nebulosa, com defeitos, assim, com ondulações. E ele começa a olhar e percebe uma coisa muito interessante, que as nebulosas não estavam paradas, elas estavam se afastando da Terra. Então ele olhava naquela nebulosa de lá, ela estava indo para lá. Eu olhava na nebulosa de cá, ela estava indo para lá. Eu olhava para a nebulosa de lá, ela estava indo para lá. Falei, ué, então acho que a Terra está no centro mesmo. Lá no início veio desmentindo com o Nicolau Copérnico, mas não. Ele depois entendeu, qualquer ponto do cosmos que você olhe para qualquer outro ponto estão se distanciando. O Marcelo Gleiser, um astrofísico brasileiro, explica de uma maneira interessante. É como se você estava mexendo uma massa para fazer um bolo, joga uvas passas ali dentro,
A uva passa seria uma galáxia, e você põe o bolo no forno, e pelo calor ele vai se expandindo. Qualquer uva passa se distancia da outra, mas elas não crescem entre si de próprio tamanho dela. Então, é como um universo inflacionário, segundo Stephen Hawking, ele está se inflando. É como se eu pegasse uma bexiga, faço vários pontinhos nela com canetinha, e ao assoprar, essa bexiga vai crescendo, e os pontos vão se distanciando de todos os outros pontos. Assim é que está acontecendo com o nosso cosmos, porque ele percebeu que estava indo para lá. E ele percebeu que estava indo para lá usando um efeito simples, chama efeito Doppler, que funciona tanto para a luz quanto para o som. Se vocês não perceberam ainda, prestem atenção quando vocês estiverem sentados num ponto de ônibus e vier uma ambulância. E você vai perceber que o som da ambulância vai mudar assim que passar por vocês. Então a ambulância está vindo de lá e ele está fazendo... Não é bem assim o som, mas ajuda. Ué, ela mudou de som. Será que o motorista mexeu na equalização da sirene? Não. Para ele não mudou nada. Para o motorista, o som é o mesmo desde que ele saiu lá da garagem e está buscando o acidentado. Por que mudou para nós? Porque quando você emite um som ou uma luz e a onda, como nós vimos ontem, que tudo é onda, está se expandindo, mas a ambulância continua indo para o lugar, para frente, ela comprime a onda. Isso a torna menor, mais aguda, diferente da onda de trás. É como se eu sou um barco e vou batendo na mão e vai criando aquelas ondas no rio. E como eu estou indo para lá, eu estou alongando a onda que eu mesmo estou produzindo. E esta onda fica mais grave. Por isso, ao passar por nós, ela está com um som agudo e assim que ela passa, o som fica grave. Mas se eu ficar trocando de lugar, ultrapassando e voltando, é capaz de a gente ver essa diferença o tempo todo. Isso acontece também na luz. Só que para a luz não faz um som grave ou agudo, ele faz a diferença para o azul ou para o vermelho. E quando ele observou que todas as galáxias estavam se distanciando, elas estavam alongando a onda da luz que própria produziam. E era o desvio para o vermelho. E ele falou, o universo está em expansão. Einstein pegou a ideia e disse, se o universo está se expandindo, pela lei da física não tem por que ele estar parado como uma árvore de Natal criada por um criador e de repente começar a se expandir sem motivo. Então, se eu voltar à fita e voltar no tempo, eu vou chegar num único ponto, um pontapé inicial, que dali para frente começou a nossa história. E essa é a história de todos nós, seres que habitam planetas, muitos dos planetas, buscando ser felizes. Seres que estão aqui tentando, errando, acertando, amando, desamando, traindo, tentando ser fiel, fazendo o que pode para fazer a felicidade em seu próprio coração. E quando ele observa isso, chegamos que há 13,5 bilhões de anos atrás, 13,2 a 13,8 nessa média, houve um pontapé inicial por Deus. Como se Deus pegasse um pouco de farinha na sua mão, fizesse uma bolinha e soltasse essa farinha pelo espaço, e essa farinha passou a nos criar. Somos poeira de estrelas, somos criaturas energéticas, mas também somos espíritos que habitam e animam este corpo. Veja que interessante, pessoal, que essa história da ciência foi confirmada, é assim que está. Não há como contestar, a não ser de uma maneira orgulhosa, não acredito nisso, queimem este homem, faça ele desmentir. Só se for assim, pela autoridade da força que você não tem, pelo poder que você não tem, mas acha que tem. Algumas religiões defendem um pensamento que se choca com esse. É contrário a essa afirmação da ciência. Mas veja o que a nossa doutrina, a venerável doutrina espírita, celebrada hoje, nessa semana, nesse evento, teve como resposta quando Allan Kardec perguntou isto. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Bom, já sabemos que teve um pontapé inicial. E se teve um pontapé inicial, não é possível que ele existia de todo sempre. A resposta dos Espíritos em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, é a seguinte. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito por si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo tenha sido feito por si mesmo, e não podendo ser obra do acaso,
só pode ser obra de Deus. Por que não pode ser obra do acaso, como muitos falam? Porque quem fala isso não sabe nem o que é acaso. Acaso é como se eu virasse de costa com um buquê de noiva e vou jogar para vocês. E vai cair aí numa noiva. Ou no noivo. Pode ser que caia ao acaso. Vamos imaginar que Deus não fale, aquela que eu quero que case. Deixa que a força da vida aconteça. Mas para acontecer esse acaso, tem que ter alguém aqui, uma noiva, um buquê, e as pessoas esperando para pegar. Se eu pegar uma roleta, jogar uma bolinha e falar, ninguém apostou nada, então ninguém vai ganhar nada, não vai ter forças de criaturas para interferir, vamos imaginar, eu vou rolar uma roleta e vai cair uma bolinha ao acaso. Verdade, pode ser qualquer número. Mas para existir esse acaso, tem que ter uma bolinha e uma roleta. Se não existir absolutamente nada, não há possibilidade do acaso criar, porque o acaso também nem existiria. Acaso é consequência também de uma criação prévia. Portanto, não digam vocês que o acaso criou a vida. Acaso não é criação de nada. Acaso é criatura também. E sim, alguém que nós chamamos de Deus. Aí Allan Kardec perguntou, como criou Deus o universo? Ele está atrevido, hein? Ele quer saber bastante coisa. Como que Deus criou? A resposta é sublime. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela vontade de Deus. Ele quis criar. Eu não sei, não dá para saber por quê. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E a luz, para mim, não é somente luz de estrelas, é também, e sim, luz de espíritos, porque nós somos luz. Ontem, quem viu até o final lembra, há mistérios peregrinos dos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz voltar. Então nós somos luz também, e deveremos fazer como Jesus pediu, que o nosso corpo todo seja luz. Baseado nisso, houve um pensamento filosófico que Kardec com certeza sabia, que era o seguinte, todos aqui, acho que de todas as religiões concordam que Deus é imutável, é perfeito, é soberanamente justo e bom, é incriado, no sentido, ele não existiu de todo o tempo, e ele não pode ficar mudando, porque se ele mudar é porque ou ele piorou ou ele melhorou. E isso é inconcebível para Deus, porque se ele piorou, então ele está regredindo. Agora, se ele melhorou, ele não era tão bom antes, então ele não pode mudar. Deus é imutável. Mas como que eu vou pensar se ele já era perfeito, não faltava nada para ele, ele é sublime, já está tudo completo, por que ele criou a vida? Esse pensamento pode ser bobo, mas não era não, porque debateram grandes filósofos, até que Platão falou, ele criou porque ele tinha um sentimento que o obrigou a criar. E esse sentimento é o amor. O amor de Deus é tão grande e tão forte que ele se sentiu obrigado a atender o próprio sentimento do amor e deu a vida para a gente, para que a gente um dia seja como ele, plenamente feliz. Não posso conceber na minha humilde cabecinha tola que busca entender a vida que Deus queria para alguns sofrerem e outros serem felizes. São só fases da vida e não a vida inteira. Se não deu certo, é porque não chegou ainda no final. Mas no final, tudo vai dar certo. Pode acreditar. E se ele criou isso e disse para a gente, podemos conhecer o modo como foi feito a formação dos mundos? Kardec fez a outra pergunta que é a mesma coisa. A resposta é, tudo o que se conhece a esse respeito, o que se pode dizer e que se pode compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria que foi previamente espalhada no espaço. O quê? Como que eles sabiam essa resposta em 1857, sendo que nem Einstein e Hubble desconfiavam que o universo estava em expansão? Em 1920, percebeu que as nebulosas estavam indo para lá, através do efeito dobro desvio para o vermelho. Mas, em 1857, houve-se uma resposta que perguntou como que começou a formação dos mundos. E a resposta é, a matéria foi se aglomerando, foi se amontoando, formando os mundos, uma matéria que foi previamente espalhada pelo espaço. Tudo bem, eles não responderam com a palavra Big Bang, mas isso é responsabilidade nossa.
O nome nos filhos, nós que vamos dar. O nome para as coisas, nós que vamos dar. Tanto que ele falou, dê o nome que você quiser, para mim não interessa o nome. Eu quero que vocês entendam. Então, parece-me que a doutrina espírita, além de não queimar ninguém, além de não atacar ninguém, mesmo sendo atacada, diz, eu tenho a verdade antes mesmo de vocês revelarem. Eu só vou dar uns toques breves para provar para vocês que nós sabemos o que estamos respondendo. Do mesmo modo que ontem, nós vimos em respostas sobre aquela condição de que existiam partes que eram elementares muito antes dos átomos e que não eram era uma única substância e não várias. E hoje é a mesma coisa. Os mundos se formaram por uma matéria que se aglomerou e que foi espalhada, e não pegar uma caixa cheia de bola e montar como uma árvore de Natal. Que bonito ouvir isso até aqui. Que uma força maior fez com que Deus desse a vida para a gente. E que Ele desse a vida de uma maneira bem inicial, para que nós fôssemos nos desenvolvendo e ganhando conhecimento e moral ao longo do trabalho, das nossas obras e da vida. Então, a resposta da doutrina espírita na questão 39 foi essa. A matéria foi espalhada, se aglomerou e formou planetas. Olha o que diz a ciência. Após o Big Bang, após o resfriamento do universo, houve a aglomeração das partículas elementares, formando estruturas maiores como os átomos. Esses, num total de 92, se unem para formar as moléculas e tudo o que conhecemos por matéria. Desse modo, se criaram as estrelas, os planetas e a vida, desde a mais primitiva à mais inteligente, como nós mesmos. Falado com outras palavras, a resposta está correta. Se eu sou um professor, e aqui deve ter vários professores, e deu uma pergunta aos seus alunos, não precisa sair idêntica a resposta, nem pode estar idêntica. A resposta correta e semelhante vai fazer com que o professor dê certo. Eu digo por idêntico, porque aconteceu uma vez uma coisa comigo muito interessante. Comigo não, com os meus amigos colavam muito, eu nunca colei. Às vezes eu olhava na prova do lado, mas também não é... O meu olho que ia, não é que eu olhava. Assim. Eu estava aqui atrás, cara, você nunca dobrou tanto o olho para um lado. Assim. Por quê? Porque um professor perguntou, qual é o músculo que separa o tórax do abdômen? Cara, um músculo que separa o tórax do abdômen. Você sabe? Vocês não estudaram, meu? Você cobra o outro, você fica com raiva do cara que não quer te passar. Daí ele fala assim, já sei, diadema. Diadema, era alguma coisa assim mesmo. Diadema. 4 alunos responderam igual. Chega no dia lá, vem aqui na frente. Rickson, Braulio, Ricardo e Tato. Tato não, só 3 foram lá. Eu fui porque eu era companheiro. Qual o músculo que separa o tórax do abdômen? Diadema, município de São Paulo ali? Diafragma. Diafragma que separa. Como que ele percebeu que a gente colou? Porque a resposta era idêntica. Então era melhor darmos uma floreada. Então, se eles respondem identicamente, a gente fala, não é bacana. Mas a resposta idêntica na hora certa fez com que Kardec, que mandava perguntas, as mesmas perguntas para todos os cantos e centros espíritas do planeta inteiro, não avisava entre os centros que mandava, quando chegava a respostas, elas eram idênticas. E respostas sublimes, com vírgula, com ponto, e a mesma palavra, ou seja, essa sim foi a mesma pessoa que respondeu. E ele se mostrou, eu estou aqui, eu estou lá, eu estou onde você mandou, eu vou lá e respondo para eles, através do médium. Então, mostra pra gente essa realidade. Uma coisa que eu fui atrás, até porque eu não entendi muito bem, falei com um primo meu, Marcelo Amorim Save, que é PhD em caos, ele estuda muito o caos. Eu achava que caos é bagunça, não é? Porque o seu quarto é um caos. Não é bem isso, o quarto é bagunçado, caos é outra coisa. Nós vamos entender. Perguntou assim, quando a Terra começou a ser povoada? Quando que começou a coisa viva, árvore, essas coiseiras? Ele disse assim, no Livro dos Espíritos, no começo tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão, se chocando um com o outro. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. No começo era o caos. Eu pedi para ele me explicar essa frase de um cara que me respondeu e não falei para ele que era da doutrina espírita. Ele falou, não, está muito coerente. Por quê? Porque onde há caos não há regularidade. O contrário de caos é regularidade. O pêndulo, por exemplo, ele tem regularidade, tanto que ele pode marcar o tempo. Então ele fica balançando para lá e para cá, marcando um tempo.
Mas o pêndulo caótico tem uma alça lá que ele não tem regularidade. E onde não há regularidade, não há vida. Você fica oscilando demais a temperatura, mudando demais a pressão atmosférica, não tem como a vida escolher um caminho. Mas quando acabou o caos, acabou essa confusão da batidura de célula, de partícula elementar e rebentando com outras, começou uma regularidade, houve a possibilidade de água na forma líquida no planeta, começou a surgir a vida. Eles responderam assim, muito antes do que qualquer informação de imaginação que poderia ser assim. Tem uma parte de uma poesia muito bonita que eu gosto, Vozes de uma Sombra, de Augusto dos Anjos, em Psicografia de Chico Xavier, o que mostra a fidelidade da mediunidade de Chico. E ele fala, de onde venho? Ele fala assim, de onde venho? Venho das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações fundas e enormes. Venho do silêncio da mônada invisível, do tétro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi, e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra, em seu imenso e vultuoso abdômen. Sofri, desde as intensas torpitudes, das larvas microscópicas e rudes, a infinita desgraça de ser homem. Cara, é bonito, não é, meu? Puta cara para escrever bonito, cara. E ele disse, viemos das partes mais elementares, as coisas mais fundamentais do planeta. Nós, se somos assim hoje, por que você está reclamando da dor de ouvido? Nós éramos simples bactérias. Nós somos animais tão rudimentares. Ah, então eu fui um rato, um cachorro? Não, você foi pior do que isso. Foi ameba, foi paramécio. Mas não é bem assim esse pensamento, porque se você fala, então eu já fui um cachorro? Não, você nunca foi um cachorro. Porque você nunca é um corpo físico. Você é um princípio inteligente que estava estagiando no corpo de um cachorro. Você é um princípio inteligente que passou por níveis diferentes. E isto é a beleza da vida. Isto é a diferença entre nós. Por que um menino é rico, bonito e inteligente, o outro é feio, pobre e com dificuldade para aprender? Mas por enquanto, assim fica claro. Vocês vieram deste começo e geraram este corpos multiformes que somos para que a gente possa ter a informação. Viemos dos princípios menores. Mas eu tenho uma outra parte da palestra para dizer. Para onde vamos? E a visão do mundo espiritual é a mesma. Proporcional a um corpo físico cada vez menor que vai se desenvolvendo, nós vamos chegar a uma condição de criaturas como Jesus. Criaturas como Madre Teresa. Pensem se vocês não concordam comigo que há, numa escala evolutiva, diferentes seres em bondade e inteligência. Rapidamente, me ajudem vocês, pessoal de Mossoró. Qual é o espírito, o ser, a criatura que teve na Terra mais amorosa, mais inteligente, mais sábia que já andou por aqui? Sem medo, quem foi? Jesus, não tem dúvida, meu. Se você falar, não foi não, então estuda, compara ele com quem você quiser. Não vale eu dizer milagre. Milagre eu posso falar, não acredito no milagre, mas você acredita se chegar uma equação matemática, alguém vai lá resolver, você acredita que o cara sabe fazer. Então ele resolveu todas as possibilidades de informações que a gente precisava. Até hoje nós estamos estudando isso daí. Jesus está aqui, ó, no topo, máximo. Vamos pegar agora o extremo oposto disso. Não vamos dar o nome de ninguém, para não ficar chato. Um homem sem virtudes, sem nenhuma virtude, zero virtudes, tudo que ele faz é mal. Ele é mal para o gato, ele é mal para o cachorro, ele é mal para a galinha, ele é mal para a família, tudo é só mal. Mas vamos supor que você é um ser humano, não aquele que nem existe. É o extremo oposto. Dá para pôr alguém aqui no meião, ó, que não é mal como esse cara, e nem perfeito e bom como Jesus? Dá. A gente, ué. Não é? Vamos entrar aqui nessa, vai. Nós estamos aqui ao meião, os pessoal do teatro que está assistindo. Estamos aqui. Não somos como Jesus. Primeiro que nós não sabemos fazer o que ele faz, curar, amar daquele jeito, mas também não faço maldade pela maldade. Aliás, eu faço uma maldade só quando a pessoa mereceu. Mas não é pelo prazer. Mas estamos aqui no meio. Agora vamos pensar, dá para colocar alguém entre Jesus e nós? Alguém que foi bom, bem melhor do que nós, mas não foi como Jesus. Ou se dá, manda bala aí, fala aí. Chico Xavier, perfeito, tá aqui. Quem mais?
perfeita, Cidade Batista, não sei se foi essa que eu vi, Madre Teresa, Gandhi, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, todos foram mais do que nós, não tem conversa, e menos do que Jesus. Poxa, então, existe uma escala de ordem. Será que Deus que fez essa turminha toda perfeita assim? Mas olha só que interessante. Existe como colocar alguém agora entre nós e o homem ruim? Essa parte é boa da palestra. Tem. A sogra. É lógico, ela está aqui. O cunhado. Olha o cunhado aqui. Ei, cunhado, beleza? É isso, pessoal. Dá para prever, dá para dizer. Mas essa ordem, pessoal, quem que fez isso? Quem que criou assim a vida? Se foi o Criador perfeito, poxa, ele deu tudo para um só, ele vai punir o meu cunhado, pobrezinho, pobre diabo, que mal sabe fazer as coisas direito? Ué, mas se ele deu a inteligência para um, ele pode exigir. Se ele não deu para outro, ele não pode exigir. Eu que sou tão atrasado e ruim, sei que eu não posso ensinar álgebra para o Henrique ainda. Ele não pode querer aprender algumas palavras em hebraico, como eu já sei. Porque ele é muito pequeno, tem que crescer um pouco. E isso é que mostra essa ordem evolutiva, significa de onde viemos. Viemos de vidas que já existíamos antes de nascer. E se eu concordar que a alma ou o espírito foram criados ao mesmo tempo que o corpo, não há como afirmar, a não ser que Deus é injusto. Porque eu posso pensar, não é injusto não, quer ver por quê? Me diga. Porque uma criatura que nasceu pobre, está sofrendo, nossa, com uma dificuldade enorme, quando morrer terá a glória de Deus. Isso é justiça? Por que não fez todos com defeito, então? O que é ter 80 anos de vida maravilhosa, vir aqui ser recebido por vocês, e depois sofrimento eterno? E depois outro, Deus não tem noção da justiça, que o próprio homem já tem, que a pena nunca pode ser maior que o próprio crime? Então o homem lá rouba um saco de arroz, eu vou cortar as mãos dele? Não, nada disso, Equilíbrio. A justiça está na reencarnação. Não há como Deus ser justo se ele não der outra oportunidade de um filho refazer o próprio erro. Então o filho repete um ano porque foi mal de matemática e nunca poderá ser engenheiro na vida. Nunca poderá ser médico. Se vocês tiverem uma indicação para um filme legal, assistam Mãos Talentosas. Com o Cuba Jr., que ator maravilhoso aquele negro. Como eu amo aquele cara. Ele é o Morgan Freeman para mim. Por quê? Porque ele é um menino problemático na adolescência. Ele não chegava direito, ele brigou uma vez com um menino na escola, enfiou um canivete na barriga do menino, sem meio que querer. E foi o maior neurocirurgião do planeta, essa criatura. Logo no começo do filme, aparece duas criancinhas assim, grudadas na cabeça. Ele chegando em volta do bercinho, assim, olhando. Vê aquelas duas crianças lindíssimas, cara. Com a cabeça grudada, e ele chama os pais, e antes de falar, o pai fala, doutor, eu só te peço uma coisa. Não pede para eu escolher entre um ou outro. Salva os dois. Ai, que difícil. Um pai pede isso, e haverá a maior coisa linda do que Jesus ter falado. Nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Da onde vem o medo? Nós somos super-homens sem criptonita. Nada nos destrói. E se me matar? Me matar, matou meu corpo, eu vou para o mundo espiritual. Não tem perigo, está tudo bem. É claro que eu não quero morrer. Prefiro que vocês vão na frente minha. Mas também tem direito, pessoal. Mas olha agora que bonita essa parte. Para onde vamos? E aqui, mais uma vez, fiquei honrado com o convite, mas não sei direito, pessoal. Não sei. Umbral? Eu sei, isso eu sei. Mas não é esse onde vamos. Eu poderia dizer no início da pergunta, de onde viemos, para onde vamos? Viemos de Bauru e vamos para Mossoró. Não é isso que eu estou falando. Então não é disso que nós estamos falando. Mas olha essa frase de Jesus que está em João 13, 33, João 14 e 11. Uma das coisas mais bonitas já escritas do Evangelho. Amigos, por pouco tempo ainda estarei convosco. Jesus está anunciando a própria morte. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, digo agora também a vós, para onde eu vou, vocês não podem ir. Poxa, Jesus vai morrer, vai para um lugar que eu não vou poder ir. Mas ele era justiça, igualdade, amor, nos nivelou a todos no nível mais alto. Por que agora não posso ir com ele? Por mais bom que eu seja, não pode ir, disse Jesus. E ele disse, dou-vos um mandamento novo. Ele vai ensinar o que fazer para chegar lá. Amem uns aos outros como eu vos amei. Este é o caminho.
Amai-vos. Em primeiro lugar, sem amar não dá para evoluir. Mas há um segundo pensamento. Instruí-vos também. Estuda filosofia, matemática, história, língua portuguesa, inglês e línguas. Estuda engenharia, culinária, tudo estuda. Mas ama. Ama primeiro e estuda também. Amai-vos e instruí-vos. Senão você é um homem muito amoroso, porém ingênuo. E se não for, você é um homem muito inteligente, porém cruel. Intelectual e moral precisam caminhar juntas para a perfeição. Então ele diz, ame uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros, e nisso serão reconhecidos por serem meus discípulos, por terem muito se amado. Simão Pedro lhes disse, Senhor, para onde vai que não podemos ir? Graças a Deus, Simão Pedro perguntou, porque agora vai me ajudar na palestra. Para onde, Senhor, que nós vamos depois da morte? Para onde vai que não podemos segui-lo? E Jesus disse, Pedro, não pode seguir-me agora aonde vou, mas poderá seguir-me mais tarde. Então alguma coisa vai mudar. Algo vai alterar para eu poder seguir Jesus mais tarde. E ele continua. Não perturbe o vosso coração, amado. Puxa, como Jesus... Uma coisa é ver Jesus ensinando para as multidões, outra é ver ele se derretendo para os discípulos. Vá ter a criatura que amava os outros assim como Jesus. É um amor sincero, que ama sem esperar recompensa. Ele diz, não perturbe o vosso coração, amado. Creia em Deus, creia também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Eu vou para preparar-vos o lugar, e quando este lugar estiver preparado, eu virei e os levarei para comigo. Cara, tá dando para entender. Ele vai preparar um lugar que não está acabado. Ele vai para um lugar bom lá, mas não está acabado. Se ela está faltando um gramado, alguma pintura... E lá que estiver pronto, ele vem buscar gente. Era assim que eu entendi do início. E ele diz, levarei para comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vós também estejais. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé toma a palavra e lhe diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O destino é o Pai, a plenitude, o lugar onde eu fico de igual para igual. Felipe então diz, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos bastará. E Jesus disse, há tanto tempo que eu estou contigo, Felipe, e ainda não me conhece. Ai, que bonito ouvir isso, cara. Não que eu sou o Deus em si, sou filho dele, mas tudo que ele quer é o que eu estou fazendo. Mas por que você não me cura? Porque não é para curar, Pedro. É porque você tem que sofrer um pouquinho mais com esse olho aí, com essa perna esquisita, para você poder enxergar e ver que não pode usar mal assim o corpo. Você não pode ganhar de mão beijada uma nota 10 na prova se você não estudou. Você tem que sofrer a consequência de uma recuperação e de não ir viajar. Ele diz, como pode nos dizer, Felipe, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e realiza suas obras. Então, segundo Jesus, a quem acredita nisso, ele esteve aqui e disse que há um caminho para a gente seguir, que vai levar a gente lá para Deus, que eu não sei onde é. Mas há um jeito de fazer, amando um ao outro como Jesus nos amou. Há uma pergunta que elucida bem a parte do ponto de vista espírita. Os espíritos são criados bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Jesus, Madre Teresa, eu ou nós todos, o nosso cunhado ou nossa sogra e o homem ruim, foi criado assim ou eles que vão se melhorando? São os próprios espíritos que se melhoram e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. E a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si mesmo. Nessa perfeição é que se encontra a pura e eterna felicidade. Lá com Deus, onde Jesus já está e vai preparar o lugar para a gente chegar lá, é que está a pura perfeição da felicidade, que é o que queremos. Todos os espíritos, sem exceção, são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida. Deus, que é soberanamente justo e bom, não poderia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalho,
e, por consequência, sem mérito. Portanto, se Jesus tivesse sido um filho perfeito em que recebeu tudo de mão beijada e viesse falar sobre nós, eu falaria, não, pera um pouquinho só. O senhor sabe quanto é difícil trabalhar e estudar ao mesmo tempo? O senhor sabe quanto é ter um clima onde tem uma piscina lá com água de 150 graus? Onde você entra lá e dá um banzo no senhor? O senhor sabe o que é banzo, Senhor Jesus? Então não vem falar sobre mim. O papai deu tudo de mão beijada para o senhor. Dá licença, eu sei com os meus irmãos o quanto é duro, mas ele pode. Falou se pode, ele passou por tudo isso. Reencarnou quantas vezes precisou até chegar à perfeição. E isso me dá uma alegria porque ele iguala-se a mim. É como se eu perguntasse, a semente é a árvore? É e não é. Por que não é? Porque ela não produz fruto ainda. E por que é? Porque não falta nada para ela ser, só a maturação, só o tempo. Somos sementes e Jesus é a árvore, ele mesmo diz isso. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Vocês se energizarão do meu conhecimento, da minha energia, do meu amor para aprender e para chegar lá. Eu nasci na Igreja Católica. Na verdade, não na igreja, na sacristia, na Beneficência Portuguesa. Mas a Igreja Católica que me instruiu, que me mostrou Jesus. E eu sou muito grato à Igreja Católica, mas chegou um ponto que eu não podia mais aceitar. Por quê? Porque ela disse assim, eu perguntei a alguns padres amigos, qual a diferença perante Deus entre Jesus e eu? Me explica com simplicidade, do jeito que eu possa entender. Ele é o Filho único, e eu sou o quê? Se existe um único Deus, e não há uma deusa, onde há uma fecundação de deuses, isso seria mitologia e nasce a mim, é um único Criador, como que eu posso criar um que é meu filho e criar outro que não seja? Lá em casa tem várias obras de arte em réplica. Tem Leonardo da Vinci, tem Michelangelo, tem Salvador Dalí. E tem uma coisa que chama metonímia. A pessoa chega lá e fala, nossa, cara, você tem um Leonardo da Vinci aqui? Tenho. Não é o Leonardo que está pregado aí, né? É a obra dele. Metonímia. É o reconhecimento do autor na própria obra. Então, quando eu penso isso e falo, Leonardo da Vinci fez obras maravilhosas, como a Santa Ceia, como a Mona Lisa, como a Madonna das Rochas. Só que tem obras inacabadas do Leonardo. Como, por exemplo, o Homem Vitruviano, aquele homem que está assim, que é só um esboço. Se eu sou um homem vitruviano, portanto só um esboço, e Jesus é uma Mona Lisa, uma obra perfeita, eu posso dizer que a minha obra não está acabada, mas que eu sou filho do Leonardo também. Ele criou tanto uma coisa perfeita quanto uma coisa ruim, que sou eu ruim, mas eu sou filho sim. Eu posso até admitir que eu sou torto, mas eu sou filho. Porque senão como que justifica? Eu sou um bastardo? Então houve uma traição da esposa de Deus com outro Deus e nasceu todos nós? E o único que é legítimo é ele. Que conversa mole é essa, meu? Até quando vocês vão acreditar nisso? Eu não estou falando eu só estou falando assim, nós não somos mais crianças. Não dá mais para falar, come, seu bicho-papão vai te pegar. Não tem bicho-papão, eu como se eu tiver fome. Deus criou a todos simples e ignorantes. Simples por sermos não complexos, não compostos, a parte fundamental, aquela que não se aglomerou com nada, que não é divisível mais, a parte mais simples do princípio inteligente. E ignorantes porque somos vazios, mas perfectíveis. Um caderno em branco, um caderno ignorante, um HD vazio, um HD sem nada instalado, mas que vai se preenchendo e ganhando conhecimento. Somos nós, tão jovenzinhos ainda, irmãos caçulas de Jesus. Nós nos ganhamos evolução nas tribulações da vida. Nas tribulações. Veja essa história que me ocorreu agora. Eu ouvi do Haroldo Dutra Dias. Uma vez, Chico Xavier psicografou de Humberto de Campos uma história que dizia que um menino havia nascido numa propriedade rural, numa fazenda. E as fazendas são separadas por cercas. Numa separação dessa cerca, um belo dia, os moradores de uma das fazendas olhou aquela cerca e falou, quer saber? Eu vou pegar essa cerca e vou por ela mais para lá. Eu vou roubar um pedaço do território do meu vizinho. Não estão usando para nada mesmo, eu estou precisando de espaço. Num belo dia, chama lá os seus jagunços, as capangas, os seus serviçais, desfincam a cerca do chão, põe ela mais para lá, finca outra vez e deixa para quieto. Amanhece o dia. O que é isso? Essa cerca está aqui? O que está acontecendo aqui? Os moradores, filhos e filhas daquela casa, falam, que história é essa? O que é essa cerca aqui? Não, essa cerca está aí, eu certo, esse terreno não sei o que, começa a bater boca, briga de soco, pega a arma, troca de tiro, o rapaz que mudou a cerca morre assassinado. Vai para o mundo espiritual, em destrambelho, óbvio, umbral, né?
E quem sabe a gente encontra ele lá ainda. Umbral. E lá ele fala, meu Deus, que coisa horrível. E sofrimento, mas ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Reequilibra numa colônia espiritual, conversando com o seu anjo da guarda. O seu mentor lhe fala, filho, o que você aprontou, meu? Você tirou a cerca do lugar, mudou para o outro, você criou uma briga entre família. Lá na terra, em Mossoró não, mas em outros lugares, o homem tem costume de pular a cerca. Não em Mossoró não. Mas lá, vocês mudaram a cerca de lugar. Olha que confusão que você criou. Ah, não sabia. Achei que fosse vantagem fazer essa bobeira. Agora, o que eu vou fazer? Não se preocupa, filho. Nós vamos preparar a tua correção. Como será? Nós vamos encarnar você lá na outra família. E a tua missão nessa encarnação é colocar a cerca de novo no lugar dela. Todos nós nascemos com algumas missões que devem ser atendidas. Alguma coisa para a tua família não significa nada, mas para você toca tão fundo no teu coração que você não consegue mais ficar quieto. Pode ser que você tenha que resolver isso. Cada um sabe o que deve ser. E ele começa a acordar, você não vai lembrar, você vai passar por um esquecimento, mas na hora certa a gente te instrui. Começa a chegar o jovenzinho de 15 anos, papai, você estava vendo, pai, parece que eu ouvi umas histórias, essa cerca não era aqui, essa cerca é mais para lá. Ai, filho, deixa quieto. Essa cerca já mudou de lugar, já deu briga, teve gente que morreu, então o bisavô morreu. Bisavô. Você sabe que é bisavô, né? Ah, pai, não pode, não tá certo, nós precisamos de terra para plantar, mamãe, não sei o quê. Tá bom, não vou mexer, pai. Não vai mexer. Num belo dia, igualzinho, cara. Chama os seus capangas, alguns desfinca a cerca, vai lá no lugar certinho, põe a cerca de novo, e o dia amanhece. Amanhece outra vez o dia. O que é isso aqui? Essa cerca não, essa cerca era aí sim. Eu vi as plantas, papai, que briga de boca, troca de soco, troca de tiro. Esse rapaz morre assassinado pela segunda vez. Vai ser ruim de tiro assim, cara. Atira primeiro, né? Olha que conselho maravilhoso. Aí o cara pega essa parte da palestra, atira primeiro. Daí ele fala, nossa senhora, destrambelha outra vez. Por quê? Mesmo acertando, se você morre com ódio, com mágoa, você não está equilibrado. Você pode ser Chico Xavier. Se você sai para a rua e é atropelado por um homem embriagado, fala, puxa vida, filho. Vai, vamos para casa. Vai. Se ficar com ódio mortal daquela criatura, não vai não. Você vai ficar até se acalmar. Aí vai para um lugar melhor. Então, se vocês um dia chegarem na casa de vocês, ninguém conversa com vocês. Ninguém fala. Vocês sonharam que viram o próprio velório. Eu vou dizer, não é sonho não, era teu corpo mesmo. Você morreu. Não está sabendo, mas que morreu. E está perambulando aqui por Mossoró, não sabe o que faz. Entra numa igreja, amigo. Reza, pede ajuda. E se estiver num lugar bem feio e as pessoas começarem a vir te azucrinar, não fica com raiva delas não. Faz oração e fala, vamos embora, calma, vai chegar gente aqui. Vocês não acreditavam em Jesus? Não, aqui Jesus sai sozinho, então, Senhor, vem ajudar a gente. E você será resgatado. Bem, a história não acaba. Esse rapaz morre assassinado pela segunda vez, vai para o mundo espiritual, ele estrambelho, colônia espiritual, ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Chega um ponto que ele diz assim, puxa vida, agora sim, eu arrumei. Parabéns, filho. Foi lá, fez a missão, resolvido o problema. E ele fala, nisso você já perdeu uns 300 anos, filho. 300 por quê? Porque o período de desencarnado é bem maior e o período de encarnado é menor. Então conta tudo, vai somando, morre. Intervalo, encarna outra vez, intervalo, passou de 300. Mas Deus não tem pressa. Ele não nos mandará para um lugar ruim para a eternidade, mas vai nos corrigir quando tempo precisar. Graças a Deus estou livre disso, disse o rapaz. Ele falou, não, livre? Como assim livre? Não é assim que funciona. Como não? Alguém mudou a cerca de lugar? Não foi mais eu? Não. A cerca está lá ainda. O que vai acontecer então? Nós vamos encarnar você de volta lá na primeira família e pelo amor de Deus, filho, não mexe na cerca. Deixa essa cerca lá. Prova pra gente que você vai defender, mesmo se prejudicando nesse lugar. Assim é feito. Essa história foi de Humberto de Campos, irmão X por Chico Xavier. Esse menino começa a crescer, chega um ponto que ele começa a ver a cerca e os obsessores começam a vir no ouvido dele, muda a cerca, ele, não vou mudar. Aprendeu com a vida, hein? Pagou com a vidinha 2 vezes, pode pagar quantas quiser, filhinho. Pagou 2, bastou? Tomara. E aí o irmão mais novo começa a ser apoquentado também, não sei muito bem o que significa a palavra apoquentar, mas também bonito, igual quiçá, apoquentar. E ele chega para o irmão mais e fala, irmão, essa cerca não dá certo, vamos mudar de lugar. Cara, perceba como tem gente na vida da gente que quer levar a gente para um caminho ruim.
Quando que você não puder contar para tua mãe uma coisa que você quer fazer, é porque não deve ser boa. Pensa, posso contar para minha mãe? Posso contar para meu pai? É errado? É feio? Então não faz. É tão simples. Mas ele fala, filho, por mão dele, você está proibido de passar a 100 metros dessa cerca. E se você continuar com essa história na cabeça, eu, como teu irmão mais velho, lhe afastarei dessa propriedade. Ele é interno num colégio. Esse menino não erra mais. Pagou com a vida, com a dor, mas ganhou a experiência. Não foi uma perfeição que Deus colocou nele. Ele viveu a experiência e não erra mais. Pode acontecer de você sair lá na saída desse teatro e encontrar uma carteira preta com zíper. Eles falam, nossa, uma carteira ali. Você abre e olha, está cheio de dinheiro e com o documento do palestrante. Devolve. Devolve, inteirinha. Não mexe. Por quê? Porque você pode estar tendo testado. Você já pegou tanta carteira nessa vida, cara. Ou em outra. Devolve. Se for do outro, leva, vai. Não, mentira, cara. Tem gente que pega a carteira, fala, tô precisando do dinheiro. Pega o dinheiro, guarda e joga no bueiro. Quer dizer, além de roubar, entope o cano. Outro pega e fala, tô precisando de dinheiro para comprar remédio. A gente sempre vai se justificar com coisas que não tem justificativa. Pega o dinheiro e devolve. Achei a carteira, tava assim, esse mundo tá tão ladrão, hein? Devolve a carteira. Outro que pega e fala, eu tô precisando tanto desse dinheiro. De quem será? Do palestrante. Nem gostei da palestra mesmo. Não, ele fala, ai meu Deus, por que eu fui cair na minha mão essa tormenta aqui, essa tentação? Vai, eu vou devolver. Toma, seu José Couto, fica com a carteira, entrega para quem for. E outros que vão pegar, puxa, graças a Deus, deve ter alguém tão preocupado. Deixa que eu entrego. Não, pode deixar. Eu entrego. Sem sofrer. Por que essa diferença entre as pessoas? Porque Deus colocou em nós características boas e ruins? Não. Todos fomos criados iguaizinhos e chegamos a níveis de experiência porque lutamos e nos esforçamos para isso. E aqui sim eu posso dizer o que pensei na cidade de vocês para armar. Há 100 anos atrás, as mulheres não votavam no Brasil. Não podia votar. Até que uma guerreira, uma lutadora, Celina Guimarães Viana, de Mossoró, lutou por isso e foi a primeira mulher a votar no Brasil. Tem alguma descendente dela aqui? Alguém que é bisneto ou da linhagem? Maravilha, parabéns. Eu não imaginava que Mossoró tinha tanta coisa a produzir por nós. Graças a Deus, as mulheres podem votar por causa de uma heroína que pagou caro muitas vezes, mas lutou por um direito que é sim de todos, pela igualdade. E não que Deus fez o homem chefe da mulher, isso é equívoco do cabeça machista. Mas daí, essa mulher, há 100 anos, não podia votar. 100 anos é a mãe da minha mãe, cara. Volte mais, há 200 anos atrás, comprávamos e vendíamos seres humanos. Se eles fossem iguais, tudo bem, se fossem brancos. Mas se tivesse a cor de pele um pouquinho escura, eu poderia pegá-lo, amarrá-lo num tronco e pegar um chicote e bater nele. Bater até machucar muito, muito a palma da minha mão. Branquinha, suave, frágil. Porque as costas dele não têm importância. Visto que a própria igreja, onde não representa o ideal catolicismo, mas sim algumas mentes deturpadas que existem em todos os lugares, disseram que aquela criatura não tinha alma. Isso há 200 anos atrás. É vergonhoso dizer isso. Que eu podia estar até encarnado lá, aprovando uma barbaridade dessa. Comprávamos e vendíamos, obrigávamos eles a terem relação entre mãe e filha só para aumentar a prole, para ser mais escravos. Isso há 200 anos. Vamos voltar um pouco mais rápido. Há 2000 anos teve um julgamento em praça pública. Olha que belo julgamento. No calor da emoção, eu pergunto, quem vocês querem que eu solte? Esse aqui ou aquele ali? Só para ficar mais atual, eu pergunto, quem eu solto? Fernando Beiramar ou Madre Teresa? Quem eu solto? Solto o Jararaca ou a turma que lutou para Mossoró? Não, Mossoró ninguém invade, não. Entra aqui que você vai ver. Pediram, parece que um resgate de uma pessoa que foi. Eu não vou pagar. Mostra, não sei, e libertou do exército imperativo de Lampião. Mas tudo bem. Cara, eu estou colocando de um lado todos os ruins e todos os bons. Bandido da Luz Vermelha, Chico Xavier, e um estuprador qualquer, um violento pedófilo, e Gandhi, e a bela escolha de 2000 anos atrás. Solta essa turma aqui. Esses aqui? E eu faço o que com essa turma? Crucifica. Poxa, que bela escolha há 2000 anos atrás. E o mais interessante é saber que eu posso somar essa turminha aqui que não chega perto da espiritualidade de quem foi crucificado. Isso há 2000 anos.
Se eu chegar a 1 milhão de anos atrás, uma grande conquista nós já tínhamos. Já dominávamos o fogo. Numa caverna em Wonderwek, na África, foi encontrado restos de penas, de ossos, numa fogueira que alimentavam usando fogo. Que conquista, 1 milhão de anos atrás. E nem tinha essas brigas de homem e mulher, porque ninguém votava, e ninguém comprava e vendia outro, porque o pelo cobria o corpo todo. Só que se eu voltar a 3 bilhões de anos atrás, sob a superfície da Terra, só tinha organismo unicelular. E se eu voltar a 4,7 bilhões de anos, a Terra não tinha vida alguma. Era só uma bola de fogo que se resfriava, vinda de uma explosão estelar. E Jesus já era um espírito puro e perfeito. Aliás, ele já era um Cristo. O que é isso? Espírito imperfeito, aqueles que sentem raiva, orgulho, inveja e egoísmo. Alguém sente isso aqui? Ansiedade, vontade de esganar quando fura fila. Eu sinto. Sou o espírito imperfeito. Bons espíritos, os anjos da guarda, que já não sentem mais isso. Por mais que você provoque, eles não sentem mais. Depois de muitos anos, muitas reencarnações, muitas secas fora de lugar. Condição de espíritos puros, como Jesus? Quase. Porque depois de espírito puro, tem uma longa caminhada à condição de ser Cristo. Christos, do grego, ungido, eleito para governar. Mashal, do hebraico, ungido também, eleito para governar. Demiurgo, segundo Platão, Devas, segundo os hindus. O nome tanto faz, é a criatura que chegou num patamar que você não concebe. Por isso que ele vai para um lugar que a gente não pode ir. Por isso que ele falou, não tem como fazer, Pedro. Tem vários níveis de planetas. E há muitas moradas na casa de meu pai. Mas para onde eu vou, querido? É um lugar que você não pode ir. Mas um dia você poderá, quando você melhorar. E esse você pode ser vocês. Pode ser nós. O dia que melhorarmos, estaremos com Jesus. E qual que é o limite disso? Não há limite. Porque Jesus disse ainda, continuando a história, vou para preparar-vos o lugar, e quando estiver lá preparado, voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Que lugar é esse? Está faltando o que lá no reino dos puros, dos cristos? Uma rede? Gramado? Harpas que precisam se afinar? Não é esse lugar. Lá já está pronto há muito tempo. Esse lugar é o nosso coração. É o nosso espírito. Quando estiver preparado, eu venho te buscar. Ninguém está aqui por injustiça. Ninguém está aqui passando o que está passando porque é muito bonzinho e está injustiçado. Não é. Porque muitos homens e mulheres com muito mais moral passaram por coisas horríveis sem reclamar. Então, não vamos mais reclamar, não. E entendamos, de uma vez por todas, essa história. Uma vez, eu tive a chance de mudar e percebi que não quis mudar porque fiquei com medo. E o medo é o que está atrapalhando a gente. O medo é o que te congela de tomar uma decisão nova. O medo é o que te congela de ir para frente e mudar logo de vez essa coisa que já tem que ser mudado faz tempo. E uma vez eu percebi que o medo tentou me atrapalhar, mas não teve outro jeito. Eu tive que fazer 2 coisas e vi que valeu a pena. Uma foi saltar de paraquedas e outra foi fazer uma flutuação no Rio da Prata, ou Rio Sucuri, lá em Bonito. Primeiro, pela ordem, veio o salto de paraquedas. Quando eu cheguei e falei assim, vamos saltar de paraquedas? Vamos lá, vamos, que delícia. Subimos no avião, faz aquele cursinho, nós vamos presos a um rapaz, começa a decolar, aquela alegria, começa a ficar alto. Eu falo, puta, cara, tá ficando alto pra caramba. O que eu vim fazer aqui, droga? Que invenção é essa? Chega a 6.000 pés, o chão não mexe mais. Parece que você jogou uma âncora no avião. Aí o Paulo Assis, o meu instrutor, falou, oi Paulo, dá uma olhadinha lá pra baixo. Tá, merda, cara. Pode virar a cabeça, o avião não vai inclinar. Nossa, Paulo, que alto que tá, cara. Parece que jogaram a âncora. Nós estamos a 6.000 pés. Vamos saltar já? Não, nós vamos a 12.000. Tá na metade do caminho. Falei, que beleza, Paulo. Obrigado, viu? Tá ajudando muito. Bom, chega a 12.000 pés, começa assim, tem. Alguém já saltou de paraquedas aqui? Ninguém. Puxa, vocês precisam fazer isso, pra vocês verem o que dá no coração. Levantou a porta, parece a porta de um bar. Faz de conta que ali é a beirada do avião. E você tá aqui. Você tá grudado com o rapaz. E ele vai andando com você, você vai andando aquela coisa maravilhosa. Parece que tá difícil, né? Que você não quer chegar na beirada do avião. Aí você chega, cara. E ele tem que ficar bem na beiradinha. Porque se ele ficar um pouco para dentro, é perigoso ele bater na beirada. E você tá grudado na frente. Então, ele na beirada significa que você está voando para fora já. Para fora do avião. E ele fala assim, deixa o corpo bem mole. E eu falo, mais, Paulo? Mais mole do que eu sou não é possível. Ele fala, encosta a cabeça aqui e eu vou contar até 3. Nessa hora, o que você faz?
um ateu reza. O ateu pede, Senhor, Pai, por favor. E é tão sincero o pedido que ele fala, fala filho, o que foi? Deixa eu ver onde eu tô. Vi. Quem quis subir aí? Foi eu mesmo. O que você quer falar? Eu tenho um pedido, o quê? Faz o paraquedas abrir. Ele falou, mas quem dobrou? Não sei, pai, um cara lá embaixo, eu nem pensei nisso. Tá aprendendo, né, filho? Mas acho que vai abrir, sim. Mas você não sabe, não abrir, você não se preocupa, eu tô aqui. Não, se não abrir, tá aí, não. Quero que abra esse negócio. Bem, você fica na beirada, coloca a cabeça para trás e ele fala, vamos lá, tá, até um, dois e, cara, e sai. Cara, nessa hora, o medo passa completamente. Dou minha palavra, tudo passa. E você parece que está voando. E voando, você está vendo outras pessoas, que tem um cara te fotografando na sua frente, e segundo Einstein, você não está alterando o tempo com ele, a distância, então você está em repouso. Está tudo parado, dá a impressão que está voando, é uma delícia. E de repente, quando abre o paraquedas, você tem contato com Deus, que fala, meu, que coisa maravilhosa, é só uma experiência maior, que eu estava com medo de sentir. É só algo maior e mais integrado a tudo que eu estava com medo de sentir. Porque o medo até me protege, mas às vezes me atravanca o caminho. Mas na hora da saída do avião, eu vejo quanto nós somos infiéis a Jesus. Porque eu falei, Senhor, faz esse paraquedas abrir que eu nunca mais volto. Faz ele abrir que eu dou minha palavra, Senhor. E saiu. Quando chegamos lá embaixo, cara, a adrenalina tá a 1000, a droga mais viciante que existe. Ele falou assim, legal, vamos de novo, vambora. Cara, acabei de pedir a Jesus e trair. Então não fala de Pedro, não. Que negar ele é muito mais difícil do que na hora que eu tive que negar. Mas eu percebi, o medo tentou me impedir, mas eu forcei um pouquinho a onda de vergonha e superei. E a outra confirmação foi em Mato Grosso do Sul, no passeio do Rio Sucuri, quando eu estava flutuando sobre um rio e vendo cada coisinha inacreditável. Quando Deus criou a parte de cima, ele estava inspirado, mas para baixo não é possível que ele não triplicou a inspiração, porque é uma câmera lenta, colorida, inacreditável. E o guia mandou a gente parar e falou assim, pessoal, ou nós vamos agora sair, vamos caminhando, ou nós vamos encontrar com o Rio Sucuri. É bem mais fundo, nós temos uma nascente, mas não é uma nascentezinha de um córregozinho, não. É uma profundidade do tamanho dessa tela aqui, nascente. Só que você vai entrar num lugar bem mais fundo, é mais frio e a água é mais turva. Só que a gente está tão alucinado daquele passeio, nós vamos querer ir, seu mentiroso, você quer nos enganar, já pagamos, vá. Não preferem ir a pé? Não, aqui pra você ir. Então vai, cara, vamos embora, escolheram. Volta a máscara e estamos indo. Cara, a gente faz uma curvinha, é aí que dá para ver o Rio Sucuri. E antes de puxar o snorkel, eu falei, amigo, só uma coisa, por que chama Rio Sucuri? Ele falou, porque tem muito peixe dourado. Legal. Cara, nós fomos. Imagina que é esse pau. Cara, quando eu olhei onde nós íamos entrar, não era fundo, era um abismo para baixo, cara. É como se você vem rente aqui e fala, nossa, não é possível, nós vamos entrar aqui. Não é possível, é muito fundo. E você vai ficar flutuando, mas é desconfortável demais. Fala, Senhor, outra vez. Que medo que me está me dando aqui. Aí você começa a entrar, começa a olhar, e o medo passa completamente. E você se sente integrado. E viu que com raciocínio, com lógica, com informação, não tem por que ter medo. E eu leio uma coisa para vocês, de um pensador indiano, mostrando para a gente que a gente não precisa só se apoiar numa doutrina, mas que a verdade é dita para vários homens e mulheres que querem nos fazer crescer. Um pensador indiano disse assim, disse que antes de um rio entrar no oceano, ele treme de medo. Então era o rio que estava com medo? Ou sentimos medo junto? Porque entrar num lugar tão maior deu muito medo em mim. E ele diz, o rio olha para trás. O rio somos nós, essa é uma metáfora. Para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas e povoados, todos os caminhos que percorreu em sua vida. E vê à sua frente um oceano tão vasto, tão grande e profundo, que o rio sabe que entrar para ele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir para frente. E como o rio, você precisa se arriscar e entrar para o oceano. E somente então, quando o rio entra no oceano, é que o medo desaparece. Eu dou minha palavra. Porque apenas então o rio entenderá que não se trata de desaparecer no oceano, mas sim de tornar-se oceano.
Não dá uma esperança boa de imaginar que eu não quero ganhar ponto positivo de Deus, não. Eu não quero ganhar um ponto positivo, ser colocado lá na esfera dos cristos e nem entender o que eles estão falando. E sentir sentimentos que dá vergonha de estar perto deles. Não, eu quero entrar lá porque eu vou me tornar um deles. Eu vou me tornar um Cristo. Mas eu não posso deixar o medo me paralisar. Eu preciso deixar que o medo faça eu ter cuidado da vida. Mas assim que tiver pessoas que mostraram para mim um exemplo de vida e que dá para eu ser melhor, que eu vá e melhore. Que eu arrisque sim, não me preocupando tanto em amontoar tanto dinheiro e doando um pouco, ajudando quem precisa. Não tem medo, não vai me fazer falta não. E se eu der, Deus viu que deu e me deixou passar fome, algum motivo está por trás disso também. E tenho confiança que todos nós, antes de nascer, pedimos nessa encarnação mais uma oportunidade de acertar mais. E se eu perguntasse a vocês, pensa aí uma coisa feliz que vocês têm no coração. Pensa um dia muito bom, pode ser o dia que vocês casaram, o dia que nasceu o filhinho, o dia que vocês divorciaram, o dia que voltaram para o Brasil, o dia que foram embora do país. Eu sei que vocês têm, mas se eu pedir, pensa um dia triste aí, bem triste, vem até mais rápido. Eu sei que essa tristeza está aí porque as cercas estão fora do lugar. E quando vocês conseguirem colocar a cerca de novo no lugar, tudo passa. Porque a gente pode não lembrar com a intelectualidade, mas o coração não deixa barato. E perturba até o fim. E não sabemos porque amamos uma criatura que tanto nos faz mal só. Ou temos afinidade com um e não com o outro. É por explicações que a nossa inteligência ainda não tem. Mas eu sei que se vocês conseguirem colocar a cerca no lugar, sairão dessa encarnação melhorados. E prometerão, como prometeram ao anjo da guarda, prometo ir para a terra e voltar melhor. Então cumpre a promessa. Eu não lembro, mas você sabe bem o que é. É fazer, atender aquele tio que está triste lá em casa, o irmão que está doente, ajudar como pode o seu afilhado, o seu patrão, o seu funcionário. Não tem problema se você abrir mão de si mesmo pelo outro. E antes de nascer, todos nós fizemos uma oração, pedindo a Jesus que nos abençoasse nesta encarnação. E essa oração foi representada por uma poetisa que escreveu pelas sagradas mãos de Chico Xavier. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulos dos céus, guiando nossos passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetuares as esperanças em que me agasalho e eu estiver entre os homens, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não dês tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No desejo de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo onde estiveres. Uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, mas que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajude-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Mas não consintas, mestre, que quando eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertido em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro um dia a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que um dia eu também tenha as minhas mãos marcadas, como já tens as tuas. Maria Dolores, por Chico Xavier. E uma coisa grandiosa eu digo para vocês. Eu sei que muitas pessoas vão dizer para vocês que aqui a terra é triste mesmo, que aqui é lugar de sofrimento e lugar de pagar conta. Eu digo que não é não. Esse professor aí está ensinando na escola da tristeza, que vai insistir para dizer para a gente que hora boa é quando acaba o dia do trabalho às 6 horas, que semana boa é quando chega sexta-feira às 6 horas no happy hour, que mês bom é quando acaba o mês e começa outro para vir salário, que ano bom é quando acaba o ano e começa outro com uma vida de esperanças muito melhor. Eu digo que essas pessoas estão ensinando a gente a estudar na escola da tristeza, mas existem outros professores que lecionam na escola da alegria. E a escola da alegria é aquele professor que diz que hora boa é agora mesmo. Nessa uma hora que passou, uma e pouco, e vocês estavam aqui querendo estar aqui. Hora boa é quando você está num lugar que você não está com vontade de ir embora. E eu sei que tem gente que está doida para ir embora, já vai acabar. Mas a pessoa, cuidado amigo, porque você pode querer ir embora de lá também. Vê se você não está vivendo uma vida de querer ir embora de si mesmo.
Mas se você conseguiu entender, ganhar uma certa esperança e confiança, é porque você já provou que vida boa é em qualquer lugar que estejamos. Seja de onde viemos, seja o que somos, seja para onde vamos. E para onde vamos, eu tenho certeza que é um lugar muito melhor, porque é a plena felicidade que é o que queremos. Se eu conseguir um dia ingressar e ser um professor e lecionar nessa escola da alegria, vai ser verdadeiro se um coração aqui hoje falou, puxa, eu não queria vir e valeu a pena. E se você sentiu isso, um abraço no final, uma história que você queira me contar, eu teria enorme prazer em ouvir. Deus nos dá a vida, a felicidade fica por nossa conta. E quando o mestre disse, vinde a mim todos vós, ele criou um roteiro de alguns bilhões de anos para a gente cruzar. Mas para mim é uma honra ter viajado até aqui, ter sido recebido por essa cidade maravilhosa e poder caminhar junto, quem sabe até de mão dada com todos vocês. Que o mestre nos abençoe.